Pense em um universo vasto, governado por leis tão perfeitas que parecem ter sido esculpidas por uma inteligência superior. Agora, imagine um homem que passou a vida tentando decifrar essas leis, mas que também desafiava as ideias tradicionais de Deus. Esse homem era Albert Einstein, um dos maiores gênios da história. No vídeo de hoje, do Universo Profundo, vamos explorar como Einstein enxergava Deus, religião e o cosmos. Prepare-se, porque a última revelação será a mais impactante de todas. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, na cidade alemã de Ulm, em uma família judia secular. Desde cedo, ele foi exposto a duas forças que moldariam sua visão de mundo: ciência e religião. Aos 5 anos, um evento aparentemente simples, mas profundamente marcante, despertou sua curiosidade. Seu pai lhe deu uma bússola. A ideia de que uma força invisível movia a agulha fascinou o jovem Einstein e plantou a semente de sua busca por entender os mistérios do universo. Na adolescência, por volta dos 12 anos, Einstein teve um período breve, mas intenso, de religiosidade. Ele aderiu a práticas judaicas como preceitos dietéticos e até chegou a orar regularmente. No entanto, essa fase não durou muito. A leitura de livros científicos abriu seus olhos para um universo regido por leis naturais compreensíveis, em vez de milagres divinos. Ele começou a questionar os ensinamentos religiosos tradicionais e a interpretação literal das Escrituras. Durante o ensino secundário, no Luitpold Gymnasium, em Munique, Einstein confrontou o método autoritário de ensino, que sufocava sua mente inquieta. Ele preferia aprender no próprio ritmo, explorando por conta própria a ciência, a filosofia e as questões existenciais. Entre os autores que o influenciaram nesse período estavam Kant e Newton, que reforçaram sua crença na razão e na observação como ferramentas essenciais para compreender o mundo. A primeira grande mudança em sua vida ocorreu quando Einstein se mudou para a Suíça. Lá ele encontrou um ambiente educacional mais liberal, que acolhia seu estilo independente de aprendizado. Na cidade de Aarau, ele começou a desenvolver suas primeiras ideias sobre espaço e tempo, elementos centrais da teoria que o tornaria famoso anos depois. Einstein foi, desde o início, um espírito livre, movido pela curiosidade e pela busca incessante por respostas. Ele rejeitava dogmas e preferia explorar as leis que governam a natureza. Mas como essas ideias moldaram sua visão de Deus? Isso veremos nas próximas partes. Ao se formar na Escola Politécnica de Zurique, Einstein enfrentou dificuldades para encontrar um emprego acadêmico. Ele acabou trabalhando no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Um trabalho que, embora simples, lhe dava tempo para refletir sobre questões mais profundas. Foi nesse período que começou a formular suas ideias sobre a relatividade e também a explorar a relação entre ciência e religião. Einstein estava em busca de respostas para uma pergunta essencial: o universo é governado por acaso ou por uma ordem superior? Nesse momento, as ideias do filósofo Baruch Spinoza tiveram um impacto profundo em sua visão de mundo. Spinoza descrevia Deus como a própria ordem e harmonia do universo, uma força que se manifesta nas leis da natureza. Para Spinoza, Deus não era uma entidade separada ou um ser que intervinha nos assuntos humanos, mas sim a própria estrutura intrínseca da realidade. Essa visão, conhecida como panteísmo, encontrou eco nas reflexões de Einstein. Ele passou a ver Deus como a expressão das leis universais, algo que podia ser compreendido pela razão, mas não explicado pela religião tradicional. Einstein rejeitava a ideia de um Deus pessoal que premiasse ou punisse indivíduos. Ele considerava essa noção uma projeção do medo humano e da necessidade de conforto. Para ele, o que existia era um sentimento religioso cósmico, uma admiração profunda pela beleza e pela ordem do universo.
Esse sentimento não era restrito a nenhuma religião específica, mas surgia de uma conexão quase espiritual com as leis que regem a existência. A fama científica de Einstein começou a crescer após a publicação de sua teoria da relatividade especial em 1905. No entanto, foi com a teoria da relatividade geral, em 1915, que ele realmente redefiniu nosso entendimento do cosmos. Essa teoria, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, revelou um universo regido por leis precisas, mas ainda repleto de mistérios. Einstein via essa harmonia como uma expressão do que ele chamava de Deus. Para ele, a ciência não eliminava o mistério da existência, mas tornava ainda mais fascinante a busca por respostas. Einstein frequentemente discutia essas questões com colegas, incluindo o físico Max Born. Em uma famosa troca de cartas, ele declarou: "Deus não joga dados com o universo." Com essa frase, Einstein expressou sua rejeição à ideia de que o universo seria governado por eventos aleatórios, como sugeria a mecânica quântica. Para ele, deveria haver uma ordem subjacente, ainda que incompreendida. Essa visão frequentemente o colocou em conflito com cientistas e religiosos. Ele era criticado por rejeitar um Deus tradicional, mas também por desafiar as ideias probabilísticas da mecânica quântica. Einstein, porém, nunca buscava agradar. Sua única lealdade era a verdade, seja ela revelada pela ciência ou pela contemplação filosófica. Com o crescimento de sua fama, especialmente após a comprovação experimental da teoria da relatividade geral em 1919, Einstein se tornou uma figura pública global. Ele era visto como uma espécie de sábio, tanto pela ciência quanto pela filosofia. Isso o colocou em um papel singular. Enquanto muitos buscavam respostas sobre ciência, outros viam nele alguém capaz de iluminar questões sobre religião e o propósito da vida. Einstein nunca foi indiferente à religião, mas seu ceticismo em relação a dogmas o afastava das crenças tradicionais. Ele admirava a ordem intrínseca do universo e a capacidade humana de compreendê-la. Para Einstein, isso era, em si, uma experiência espiritual. Ele frequentemente dizia que o mistério do cosmos inspirava uma reverência semelhante àquela sentida por pessoas religiosas, mas sem a necessidade de um Deus antropomórfico. Durante a Primeira Guerra Mundial, Einstein se chocou com o uso da ciência para promover a destruição em massa. Ele observou como muitos de seus colegas cientistas apoiavam o esforço de guerra, utilizando seus conhecimentos para criar armamentos. Esse período reforçou sua visão pacifista e também o levou a questionar o papel da religião organizada. Para Einstein, enquanto a ciência buscava revelar as leis do universo, muitas religiões pareciam justificar a violência em nome de suas crenças. Foi também nesse período que ele começou a refletir sobre a moralidade. Einstein acreditava que os valores humanos não deveriam depender de recompensas ou punições divinas. Para ele, a moralidade era um produto da consciência humana e da necessidade de convivência social. Ele escreveu certa vez: "O bem e o mal não existem por ordem divina, mas porque decidimos que existem." Essa visão chocava tanto religiosos quanto cientistas que acreditavam em valores absolutos. Nos anos 1920, Einstein continuou a expressar sua admiração pela harmonia do cosmos, mas manteve sua rejeição ao Deus pessoal. Isso ficou claro em sua famosa carta ao rabino Herbert S. Goldstein, na qual ele declarou: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na ordem harmoniosa do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos." Essa frase sintetizava sua visão. Um Deus que era o próprio universo, não uma entidade separada dele. Einstein também teve discussões fascinantes com figuras religiosas e filosóficas de sua época. Ele trocou correspondências com Paul Tillich,
teólogo e filósofo protestante, onde exploraram as fronteiras entre ciência e religião. Ele também dialogou com Sigmund Freud sobre a natureza da guerra e da agressão humana, sempre buscando entender os conflitos que pareciam desafiar a racionalidade e a ordem que ele tanto admirava no universo. Entretanto, sua rejeição a um Deus pessoal não significava uma negação completa da espiritualidade. Einstein falava frequentemente sobre um sentimento cósmico, uma experiência de maravilhamento diante da grandiosidade do universo. Esse sentimento, segundo ele, era o estágio mais elevado da religiosidade. Era algo que transcendia palavras e dogmas, uma conexão direta com a realidade. Nos últimos anos de sua vida, Einstein se dedicou a questões ainda mais profundas sobre o universo e o papel da humanidade dentro dele. Ele buscava uma teoria unificada, que pudesse conectar todas as forças fundamentais da natureza. Para Einstein, a descoberta dessa teoria seria como desvendar o código divino do cosmos, revelando a simplicidade subjacente à complexidade do universo. No entanto, a busca por essa teoria revelou-se infrutífera. Apesar disso, sua dedicação incansável à ciência nunca diminuiu. Ele continuou a acreditar que a ordem do universo refletia algo sublime, um tipo de inteligência cósmica que estava além da compreensão humana, mas que podia ser admirada por meio da ciência. Pouco antes de sua morte, Einstein escreveu uma carta ao filósofo Eric Gutkind, que ficou conhecida como a Carta de Deus. Nela, Einstein reforça sua rejeição a um Deus pessoal e critica a religião organizada, chamando-a de superstição infantil. Ao mesmo tempo, ele reafirma sua admiração pela estrutura do universo, descrevendo-a como algo digno de respeito e assombro. Essa carta sintetiza sua visão: um mundo governado por leis naturais, não por intervenções divinas. Além de sua influência científica, Einstein deixou um impacto duradouro na filosofia e na espiritualidade. Ele mostrou que ciência e religião não precisam ser inimigas, mas podem coexistir como formas diferentes de buscar a verdade. Para Einstein, a ciência oferecia explicações sobre o como, enquanto a espiritualidade lidava com o porquê. Essa dualidade o acompanhou ao longo de sua vida. Einstein também reconhecia as limitações humanas em compreender completamente o universo. Ele dizia: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Essa frase encapsula sua visão paradoxal. Embora sejamos pequenos diante da imensidão do cosmos, temos a capacidade de decifrar partes de seu funcionamento. Para Einstein, essa capacidade era o maior presente da humanidade. Outro aspecto fascinante de sua visão era sua humildade diante do desconhecido. Apesar de suas contribuições revolucionárias para a ciência, ele nunca se considerou dono da verdade. Ele acreditava que o conhecimento humano era uma pequena janela para um universo infinito e que a busca por respostas era mais importante do que as respostas em si. Einstein faleceu em 18 de abril de 1955, mas seu legado permanece vivo. Sua visão de Deus, como a ordem do universo, continua a inspirar tanto cientistas quanto pensadores religiosos. Ele nos deixou não apenas fórmulas e teorias, mas uma maneira de enxergar o mundo, com curiosidade, humildade e um profundo respeito pela natureza. Ao fim, a mensagem de Einstein é clara. Ele nos desafia a abandonar dogmas e a explorar o universo com a mente aberta e um coração curioso. E talvez isso seja a maior lição que podemos tirar. O verdadeiro milagre não está em fenômenos sobrenaturais, mas na incrível capacidade do universo de nos deixar maravilhados.